Olá, os amigos que nos acompanham mais uma vez aqui no canal da Associação Espírita Chico Xavier. É sempre uma felicidade esse nosso contato, embora que à distância, mas nos deixa muito felizes estar aqui podendo promover mais uma reflexão em torno da nossa doutrina espírita. Então, sejam todos bem-vindos e aqueles que nos acompanham nesse momento. E também aqueles que não podem assistir no dia e horário, que é todas as sextas-feiras, 19h30, e tem a oportunidade de assistir posteriormente, porque fica gravado aqui no canal. Então, é um recurso aí que a tecnologia disponibiliza, né? Então, ao longo do tempo, os irmãos podem buscar aqui no canal, não só esta reflexão, como todas as outras que já passaram e estão aqui arquivadas. Antes de nós iniciarmos, então, convido os irmãos a elevar o pensamento, fechar os olhos conforme queiram, para ficar mais à vontade, sintonizarmos com o alto, numa oração, para atrair as vibrações para nós, para os nossos lares. Querido Mestre, bondosos guias espirituais, que se fazem presente nesse instante, nos transmitindo as inspirações necessárias para esse momento e que nos transmitem essas inspirações no nosso dia a dia. Nós agradecemos a presença e contamos com esse apoio que se fortalece à medida que nós nos fortalecemos na esperança, na fé, no desejo do bem. Que essas vibrações que nos envolvem agora nos acompanhem hoje e todos os dias. Amém. Bem, a nossa proposta de hoje é falar um pouquinho sobre a caridade. Parte de um texto do capítulo da obra O Código do Monte, de Sérgio Lopes, uma reflexão que a gente já fez presencialmente na Casa Espírita, mas que é sempre bom a gente trazer novamente e refletir o assunto buscando perceber e encontrar dentro de nós como nós estamos nesse processo da caridade, né? O quão já conseguimos realizar como pessoas na busca do bem, no exercício da atitude em favor do próximo. Eu vou utilizar telas aqui para tentar enriquecer um pouco a nossa reflexão e reproduzir para os irmãos aí que nos acompanham. Então, a obra que eu me refiro do Sérgio Lopes é essa, O Código do Monte, né? Onde eu particularmente penso que o Sérgio Lopes utiliza-se dessa expressão código, porque um código normalmente guarda algum tipo de riqueza, né? Você precisa da senha do código para abrir informações valiosas. E o Sermão da Montanha, os ensinamentos de Jesus, é algo de muito valioso que ficou. Disse que se nós perdêssemos todas as escrituras que existem no mundo e se salvasse apenas o Código do Monte, ou o Sermão da Montanha, aí nós teríamos o que basta, o que seria necessário para nós nos tornarmos espíritos do bem, pessoas melhores, né? São os ensinamentos que nos supririam a alma. Bom, a proposta do Sérgio Lopes nesse texto que nós trazemos, ela tem um título de Virtudes da Caridade, né? E aí a gente já tem uma imagem de Madre Teresa que demonstra caridade. Eu acho que fica forte na expressão de quem dá o alimento e na expressão de quem recebe o alimento.
porque nós temos, e aí eu falo por mim, a gente tem presente, quando fala em caridade, a primeira, uma coisa que normalmente nos vem primeiro é a esmola, né? O doar, ou dar alguma coisa, seja no sinal, na porta de casa, do pedinte. Mas a gente vai ver que a caridade, ela é muito mais ampla. Uma esmola é uma coisa ínfima, ela está muito distante do verdadeiro sentido de caridade, ou das virtudes que envolvem a caridade. Inclusive, a caridade é uma virtude, né? E aí surpreende que dentro dela existem muitas virtudes, dada a expressividade que é a virtude da caridade. Muito bem. Então, antes da gente entrar propriamente nessas virtudes da caridade, e falando um pouquinho sobre a esmola, como eu comentei, a gente só quer lembrar aqui a questão 888 do Livro dos Espíritos, que traz o seguinte posicionamento, a seguinte questão: que se deve pensar da esmola? E aí os Espíritos respondem a Kardec: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, nós não estamos dizendo que o dar esmola não seja um ato digno, ou não seja também uma caridade, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Mas como nos respondeu ali os espíritos, a Kardec, nós temos que realmente nos preocupar com aqueles que estão mais frágeis e têm menos condição, né? Que de alguma forma são pessoas que estão debilitadas na sua condição, mas são irmãos, almas assim como nós, no seu processo de evolução também, né? Mas a questão é o modo como se realiza o movimento dessa esmola, vamos dizer assim, ou de atender um pedinte, né? Então, muitas vezes, a maneira de conversar, de receber, de sorrir, ou de tentar entender a condição em que se encontra aquele irmão, aquela criatura que está pedindo, pode ser um gesto, e é um gesto significativo de caridade, dependendo do quanto de sentimento a gente dá na atenção a essa pessoa. E sem falar de que um pedido, muitas vezes, que vem no sentido de alimentar o corpo físico, claro que é um exercício da caridade. Imagina a pessoa passando fome e você poder auxiliar e atender, com certeza. Então, vai muito da nossa sensibilidade do momento, da circunstância, do pedido que nos é feito e a postura que nós temos dentro dessa sensibilidade. E talvez até dizer não em certas circunstâncias seja a melhor caridade. Nós é que temos que avaliar. É como o pai que muitas vezes tem que dizer não para um filho, porque a caridade que ele está fazendo pelo filho, no sentido da educação e aprendizado que ele precisa, é dizer não. Então, vai muito do momento e da nossa percepção. Nós trouxemos ainda aqui mais uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 893, que diz o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores.
A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, como eu vinha dizendo, às vezes as pessoas têm esse sentimento oculto que fala ali, né? A gente faz um movimento no sentido de ser visto, né? O que as pessoas saibam, o que a gente publique. Às vezes existe esse interesse oculto, está mais uma questão da vaidade aí, do que propriamente num sentimento, num desejo sincero de praticar essa caridade. Então é algo que a gente tem que fazer a nossa autoavaliação nos movimentos que nós realizamos no nosso dia a dia, nos encontros, nas relações com os nossos e com as pessoas necessitadas. Jesus já nos deu um ensinamento, né, de que a mão esquerda não perceba o que está do ângulo direito. Então, é por aí que esta reflexão, que essa resposta do Espírito sobre a caridade nos chama a atenção. Bem, nessa próxima tela nós começamos a entrar, então, efetivamente aqui nas reflexões do Sérgio Lopes, quando ele fala das virtudes da caridade, que nos diz o seguinte: agora as três virtudes, a fé, a esperança, a caridade permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Isso está nas escrituras das cartas de Paulo aos Coríntios, né, conforme está descrito aí na tela. E ele dá esse destaque sobre a excelência da caridade, né? Então, pensemos, se nós estamos aqui hoje refletindo a luz da doutrina, buscando fortalecer a fé nos nossos corações, na nossa alma, e, consequentemente, fortalecendo a fé, nós fortalecemos a nossa esperança, inclusive no momento em que nós estamos vivendo de pandemia, mais do que nunca nós precisamos nos fortalecer nesse sentido, na certeza da fé, da esperança, da vacina, da passagem desse momento difícil, não só no Brasil, mas na humanidade. E esse sentimento nosso, nossas orações, nosso pensamento nesse sentido, nosso otimismo, não sintonizando com aquelas energias mais negativas, né, ou com aquelas notícias que vêm, né, a gente tem que filtrar isso para não entrar nessa energia, e fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Consequentemente, nós vamos estar nos harmonizando, né, fortalecendo nossa alma, e aí nós vamos naturalmente oferecer melhor condição de sermos pessoas caridosas, né? Quem sabe se nós conseguimos fortalecer nossa alma na fé e na esperança, nós estamos em condições melhores de levar essa fé e essa esperança ao irmão que está do nosso lado. Levar o consolo, levar o entendimento, ajudar a distribuir a harmonia. E aí nós estamos exercitando a caridade. Então, são virtudes que se somam, né? E ainda ali na tela, uma observação final, que o exercício das virtudes e que a caridade, o exercício das virtudes, a caridade é uma escolha. E mais do que nunca, como eu falei, esse momento nos chama a fazer escolhas. Eu acho que nós não devemos ter dúvida que o momento que se vive, orquestrado e conduzido pela espiritualidade, pelos emissários de Deus, né, por Deus, envolvendo o planeta todo, nos chama a derrubar a ficha. Nós temos que parar, pensar e ver quais as escolhas nós temos até agora,
estamos fazendo as escolhas corretas e o que podemos melhorar, né? Então, uma questão de escolha de cada um. Então, começando a entrar nas virtudes da caridade, antes ainda, eu quero relatar, conforme está na obra do Sérgio Lopes, o rol dessas virtudes para nós pensar um pouquinho até onde vai uma caridade verdadeira, uma caridade sincera e na amplitude do que essa virtude engloba. Então, ele nos diz assim: a caridade é paciente, é branda e benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária e nem é precipitada. Ela não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta e não se azeda com coisa alguma, ela não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Só em ler esse resumo, assim, esse conceito de caridade, dá muito o que nós pensarmos, né? Então, a primeira dessas virtudes trazidas aqui pela obra de Sérgio Lopes é a paciência. A caridade, ela é paciente. E aí a gente traz ali uma imagem e um pensamento de Santo Agostinho, que nos diz que não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Então, paciência é sabedoria. É a ciência da paz, como está aqui nas reflexões de Sérgio Lopes. E a paz, se a gente parar para pensar, é o que mais nós buscamos durante o nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, no trânsito, onde estivermos. O ideal que a gente tem, pelo menos pensando por mim, é que você pudesse estar em qualquer desses ambientes e se sentisse em paz, né? Vivendo o momento que você está vivendo. O que não é, nós sabemos, não é tão simples assim, né? Mas então, nós devemos continuar persistindo e buscando entender como se alcança essa ciência da paz, né? E com certeza vale a pena essa busca. O Sérgio Lopes nos diz assim: aí está a paciência, a ciência da paz, a virtude que espera e não se desespera. A paciência verdadeira é esperar em paz e não sofrendo, sem angústia, com esperança e fé. Novamente retorna aqui a esperança e a fé, que vai nos auxiliar a manter essa paz dentro de nós. E na sequência, então, ele nos fala sobre que a caridade ela é branda e benfazeja. Então, ele nos diz o seguinte: conforme Jesus, é qualidade dos mansos que herdarão a terra. Não são movidos pela ansiedade, nem pelos ruídos, mas pela brandura e pela discrição. Não se entregam às angústias, mas à mansuetude, própria de quem tem o controle de si mesmo e de suas emoções. Então, os mansos herdarão a terra. Eu acho que nós podemos
nos enquadrar nesse processo, no sentido que nós estamos num planeta que nós sabemos que está numa transição planetária, num processo de evolução do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E aí a contribuição que nós estamos dando para que a harmonia do planeta se torne melhor, né? Talvez nos habilite, nos credencie a herdar a Terra, porque considerando que nós temos a certeza que somos almas e que esse corpo vai perecer e nós vamos desencarnar, e na continuidade da nossa evolução nós teremos que retornar a reencarnar. Quem sabe se nós estivermos buscando essa brandura, né? Esse bem dentro de nós e ao outro, através da caridade, nós possamos reencarnar na Terra já num estágio um pouco melhorado. Penso que talvez por aí seja essa reflexão de que os mansos herdarão a Terra, né? E a questão ainda que ele comenta aqui é nós temos o controle das nossas emoções, né? Tem uma passagem na história de vida de Paulo de Tarso. Teve um momento em que ele estava junto com várias pessoas e ele foi picado por uma cobra venenosa, extremamente venenosa, que era sabido que quem era picado por aquela cobra morria. E então as pessoas já ficaram aguardando a manifestação do corpo físico, a resposta do seu organismo, e que ele entrasse num estado ali infectado pelo veneno e ele levaria à morte. E ele, na sua serenidade, ele se manteve tranquilo, na sua mansuetude, porque ele tinha esse domínio, esse domínio das emoções, e como a nossa alma está no comando, isso se refletia na harmonia e na tranquilidade das suas células, do seu corpo físico. E não aconteceu nada. Não houve o efeito do veneno que as pessoas ficaram aguardando. Seguiu tranquilo e causou espanto, né? Então, são essas questões que nós temos que ir avaliando. É claro que nós estamos bem longe dessa condição, mas podemos chegar e um dia chegaremos a essa condição. Aí, dando continuidade, nós vamos para a virtude que diz que a caridade não é invejosa. Muitas pessoas se candidatam ao bem, frequentam locais de amor, porém não conseguem se furtar à inveja, principalmente quando outros se destacam ou chamam mais atenção do que elas próprias. Infelizmente, assistimos muito isso em todos os meios, incluindo também os circuitos religiosos. Então, em todos os espaços, os sentimentos estão, porque eles estão dentro de nós. Não importa se nós estejamos nos circuitos religiosos, lá pode acontecer também. É estranho, mas algumas pessoas fazem o bem para chamar a atenção para si. E quando outra pessoa se sobressai fazendo algo de bom, sentem inveja. E a gente complementou com esse pensamento de Chico Xavier aí na tela, dizendo o seguinte: precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. O momento do coronavírus, eu acho que grifa os tempos chegados, né? Eu acho que é importante a gente já refletir isso também. E aí ele diz para nós desalojar o ódio, a inveja, o ciúme de dentro de nós, quer dizer, tirar de dentro.
E eu lembro que o filósofo Cortella, ele dá uma explicação sobre o que é o importar. Então, juntando esse processo do Chico, essa orientação do Chico de desalojar os maus sentimentos, e o Cortella diz que importar é trazer para dentro. Então, juntando aqui a necessidade da caridade, que sem ela não há salvação, quer dizer, nós vamos evoluir através dela. Quando a gente se importa com alguém, com um familiar, com um amigo, com uma pessoa doente, quando a gente se importa com um irmão, com um outro, importar é trazer para dentro. Então, nós trazemos essa pessoa para dentro de nós. Então, a gente desaloja, a gente tira de dentro os maus pendores, né? E coloca o bem na caridade de olhar o outro com empatia. Ainda falando um pouquinho sobre a inveja, sobre o ciúme, são sentimentos. O ciúme é diferente de inveja. O ciúme é também o desejo de ter o que o outro tem. E também passa pela insegurança de perder o que se tem, sejam bens ou sejam nos relacionamentos, né? Já a inveja, ela é o desejo de ter o que o outro tem também, mas não basta, às vezes passa, na inveja passa o sentimento de, além de você ter o que o outro tem, você quer que o outro perca o que ele tem. Não basta que você tenha igual, mas que você tenha mais do que o outro perca para isso. Então significativamente, é triste, muito triste, significativamente triste carregarmos esse tipo de sentimento. E a gente sabe que esse tipo de sentimento existe, né? Mas uma virtude da caridade, ela não é temerária e nem precipitada. Então, ela deveria ser essa serenidade de nós sentados, trocando energia com a natureza, com o lago, né? Tranquilo, né? Deveria ser essa a nossa busca, né? De manter essa serenidade, a não precipitação, porque às vezes mesmo no bem a gente pode se precipitar, né? O médico, o enfermeiro que tem que atender uma emergência, claro, ele tem o conhecimento para esse atendimento, mas ele tem que ter uma serenidade no trato ali, para bem conduzir e até para poder salvar a pessoa que está chegando em emergência. Não basta simplesmente o desejo de querer fazer, há que ter a habilidade. Então, a gente tem que, não pode se precipitar e tem que identificar os momentos em que a gente pode contribuir, os momentos que a gente tem que deixar que aqueles que realmente têm habilidade para o momento tomem a frente. E nós ficamos em volta, ao lado, auxiliando naquilo em que nós conseguimos auxiliar, né? Porque o que Sérgio Lopes diz que, então, que ela não é precipitada, pois, mansa, é calma, é serena. Jesus enfatiza essa virtude no Sermão da Montanha, ainda em Bem-aventurados os mansos. A precipitação é sinal de ansiedade e falta de confiança, né? Então tem que manter essa serenidade. Às vezes, a melhor caridade que nós podemos fazer é só estar presente, é ouvir, fazer uma escuta empática, se realmente ouvir e não querer falar, querer dar dica, querer dar orientação. É só ouvir, porque a caridade é deixar que a pessoa extravase as suas angústias, seus sentimentos, porque talvez no momento ela é o que ela está precisando, né? Quando a pessoa perde um ente querido, quando nós vamos em um velório, é só o abraço que nós precisamos levar em alguns momentos, mais nada. Então, a gente tem que buscar essa sensibilidade, identificar o momento
e dentro dessa tranquilidade, oferecer o melhor que pode ser oferecido. Indo adiante, a caridade não se enche de orgulho, ela não é desdenhosa. Não age para si, e sim para o próximo. Portanto, é desapegada do próprio ego. É a virtude da pureza ou limpeza de coração, que não se superestima. Por consequência, não diminui ou subestima ninguém. E aí, o Chico Xavier também nos traz uma de suas enormes contribuições, quando ele falava da transitoriedade da alma, né? Esse nosso processo evolutivo nas várias encarnações, quando se começa a ter realmente a consciência desse processo da evolução, com base no processo das várias encarnações, que já tivemos e ainda teremos, ele nos diz que aí sim nós compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas e a estupidez da ganância, né? Então, é o processo da busca do autoconhecimento, né? E a gente perceber que o orgulho não nos leva a lugar nenhum, ao contrário, nos faz desviar do caminho. Então, na sequência, nós temos que a caridade não cuida de seus interesses, o que, de novo, é bastante difícil, a gente sabe, porque a gente passa diariamente cuidando dos nossos interesses, né? Mas, enfim, sempre tem espaço e esforço para a gente ir mudando isso e olhando um pouquinho para o outro. Então, o Sérgio Lopes nos diz assim: quando se decide pelo bem dos outros, não pergunta o que pode ganhar com isso. Inicialmente, pode ter prejuízos pessoais na esfera material, todavia, não se detém, terminando por enriquecer-se amplamente pela mudança de perspectiva e construção de novos caminhos para a própria felicidade. Que, na verdade, a grande riqueza, né, não é a riqueza material, por isso que chama atenção esse aspecto, né? A riqueza mesmo são aquelas que nós vamos angariando para a alma. E aí nós temos uma charge na tela, né? Onde ali o homem, o repórter, se pressupõe ali que bem protegido da chuva, com a sua capa, né? Seu guarda-chuva, uma senhora na chuva, e ele fala pergunta: você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Então, essa charge também, no sentido de a gente despertar e avaliar quando nós não nos colocamos nessa posição de quem está fazendo a pergunta, né? Porque eventualmente surgem oportunidades no dia a dia, né? Em que a gente possa, talvez, estender o guarda-chuva ou a capa, né, a um cidadão, um irmão, um amigo, um familiar, enfim, aquele irmão que esteja ao nosso lado, eventualmente necessitando de um apoio, de um auxílio nosso, né? Porque, dada a nossa condição, os nossos movimentos serão movimentos pequenos, né? A gente não pode ficar imaginando que vai fazer um grande movimento de caridade, né? Então, a gente tem que fazer dentro da condição que cada um tem, né? Mas, por menor que seja esse movimento, ele vai nos fazer bem, né? O bem que nós fizermos ao outro, ele volta numa intensidade muito grande para nós. Esse é o sentido da caridade. Indo em frente, a caridade, ela não se agasta e não se azeda com coisa alguma.
Então, está tão mergulhada no amor que o mal alheio não o atinge. É capaz de atuar no mundo sem deixar que o mundo lhe altere o rumo. Sabe lidar com a irritação externa, porque tem em si a misericórdia, e por isso sabe lidar com a miséria alheia, não se permitindo contaminar o que lhe chega de nocivo. Considerando que a gente consiga ir ampliando a fé, a serenidade, a esperança, né, dentro da gente, vamos harmonizando mais o nosso espírito, nós vamos criando um campo de energia que nos protege do mundo, né, das energias ruins, né, vai aprendendo a lidar com isso, né, e não nos deixar azedar, né. Essa imagem que a gente colocou ali, na verdade, a pessoa, quando está perturbada, se deixa contaminar pela raiva, né, pelo descontentamento e pela reclamação da vida, dos momentos, dos enfrentamentos, nós ficamos com uma expressão talvez até mais grave que essa da moça ali, que na verdade está com uma cara de azedo porque ela está chupando limão. O limão, que por sua natureza, ele é azedo, mas ele está no papel dele. Ele pode ser azedo porque é da natureza divina. Já nós não fomos criados por Deus com o propósito do azedume, né? Porque, como diz o ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, se a gente estiver num momento assim, nós não vamos ter muito o que passar ao próximo. A gente ama como a gente está e se sente naquele momento. Então, num momento de azedume, pouco eu vou ter para contribuir com o outro, né? Então, o limão no seu papel e nós no nosso, né? Procurando nos afastar desse sentimento de se agastar, de se azedar. Indo adiante, a caridade, ela não suspeita mal. Os limpos de coração não suspeitam mal. Sua caridade é exatamente a iniciativa da confiança. Se suspeitasse mal, sequer daria o primeiro passo e permaneceria paralisada na inércia. Não se trata de desconhecer o mal do mundo, mas não partir do mal. A falta de amor do mundo se deve mais à inatividade do bem do que do mal em si. É como a lâmpada apagada gerando escuridão em torno. Ao acendê-la, a sombra instantaneamente desaparece. Então, tomando esse exemplo da lâmpada, nós somos almas com luz, né? Existe uma centelha divina dentro de nós, prestes a iluminar cada vez mais, a se ampliar. E é essa luz que nós temos que acender dentro de nós e auxiliar em volta, iluminando aqueles que encontraram pelo caminho. Existe um espaço de interferência, de influência nosso. Que espaço seria esse onde a gente pode influenciar, gerando harmonia, levando luz ou não? O nosso lar, o nosso trabalho, né? Os ambientes onde a gente circula. Então, ali existem as pessoas em nossa volta, e é nesse espaço que nós podemos exercer a nossa influência, que essa influência seja para o bem, para a harmonia, para o entendimento. Quando eu saio de casa para o meu trabalho, eu saio com o propósito de vislumbrar que será um dia de harmonia na relação com meus colegas, ou eu já saio pensando em um colega que tem lá que é meio azedo.
Quer dizer, e os demais? Se é um, então os demais. Mas mesmo esse que, de repente, pode estar em desarmonia ou costuma ter um perfil mais difícil, será que eu consigo usar essa lente que tem na tela ali para tentar olhar para o lado bom? Porque todos nós temos algo de bom, né? Tentar olhar possíveis virtudes que ele tenha para que eu mantenha uma sintonia, um relacionamento mais saudável possível, ainda que por vezes seja necessário a gente manter uma certa distância, né, para não se deixar influenciar por essas energias negativas. Né? Então, aquela coisa da sensibilidade que cada um tem que avaliar o momento, a circunstância, a pessoa, para nós mantermos essa nossa serenidade. De novo, não há como a gente fazer a caridade que esteja fora do limite da nossa condição evolutiva. Então, a gente tem que ir sempre avaliando isso. E essa imagem, ela propõe que nós olhemos em que pese existir o solo árido, né, cinzento, a gente acreditar com a fé, com a esperança, com o nosso otimismo, que ali pode haver um campo de semeadura, um campo verde, um campo florido, um céu iluminado, né, que são as melhores energias com as quais nós podemos e devemos sintonizar na nossa busca diária. Ainda, a caridade não se rejubila com injustiça, mas se rejubila com a verdade. Porque é coerente, é inteira, vê o mundo com os olhos de ternura e não se contenta com as imperfeições do mundo. Vai além, agindo pela força maior do amor, único construtor efetivo da verdade do mundo. Jesus já dizia, né, que ele venceu o mundo e que nós também podemos vencer. Jesus deu o maior exemplo de caridade, praticando essa caridade. Então, a prática propõe que nós, após as reflexões como essa que estamos fazendo hoje, após a leitura do livro, a gente possa avaliar durante o nosso dia a dia o quanto a gente consegue colocar em prática, né? Dentro dos nossos limites, sempre, né? São Francisco já disse que orientava os seus discípulos que fossem pregar o Evangelho e usassem a palavra só se fosse muito necessário, né? Então, nada mais coerente, né, que a prática, que o esforço nosso no exercício, no dia a dia, né? Nesse espaço onde a gente pode fazer a diferença, onde a gente pode interferir, onde a gente pode influenciar na nossa prática, e que essa influência seja a influência pelo bem, né? E seguindo, então, para mais uma virtude, já indo para o final, nós temos a orientação que a caridade, ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E aí o Sérgio nos traz a seguinte reflexão: não age apenas por si, sabe que está acompanhada pelo amor maior de Deus e da espiritualidade superior. Suporta, crê, espera, sofre porque já descobriu o caminho da fé. Sabe que são bem-aventurados os que têm fome e sede porque serão saciados, conforme o ensinamento do mestre no poema da montanha. A caridade genuína é cheia de fé, mesmo que não se dê conta disso, porque muitas pessoas não têm consciência da espiritualidade que carregam dentro de si.
No entanto, são espontaneamente boas e generosas, confiantes e despretensiosas. Então, como a gente colocou na tela aí, desenvolver a nossa espiritualidade inevitavelmente passa por todas essas virtudes da caridade. E note que ele traz na reflexão aqui que mesmo algumas pessoas que talvez nem percebam o bem enorme que estejam fazendo, estão fazendo. Então, o fato de sermos ou não sermos religiosos, ou até mesmo acreditarmos ou não acreditarmos em Deus, não necessariamente é o que nos define como uma pessoa caridosa, como uma pessoa do bem, ou uma pessoa com uma melhor condição da espiritualidade desenvolvida no nosso interior, né? Mas é claro que se nós temos a oportunidade do esclarecimento e a doutrina espírita tem esse fundamento básico de trazer esse auxílio, esclarecimento para nós, a quem muito é dado, muito será pedido. Então, nossa responsabilidade aumenta, já que nós estamos sendo esclarecidos pela doutrina, que nos chama atenção, nos orienta, né? Nos sugere, porque como nós vimos no início, a escolha é nossa, nos sugere escolher o caminho do bem, o caminho dessas virtudes, né? Então, que a gente possa nos esforçar em fazê-lo. Então, caminhando aqui para nós já ir no final da nossa apresentação, a gente colocou aí a questão 86 do Livro dos Espíritos, com a imagem de Jesus, né, que sempre vai ser o exemplo perfeito da caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Que fique, então, essa reflexão e o nosso agradecimento por esse momento, por esse dia, por tudo que Deus tem nos permitido até o dia de hoje, né? E permita aí que nós busquemos a sintonia dos nossos mentores espirituais, para que nós enfrentemos com maior dignidade, com fé e confiança, e fazendo a caridade que esteja ao nosso alcance, nesse momento ainda de pandemia, né? E mesmo depois que ela passe, que a gente continue nesse propósito, sempre, né? Então fica aí um obrigado pela presença dos irmãos que compartilham conosco esse momento, e obrigado a Deus por mais um dia. E nós convidamos então os irmãos mais uma vez a elevar o pensamento, sintonizar com as boas energias que estão à nossa volta nesse momento, pelos mentores que se encontram no nosso lar nesse momento, nos inspirando, fechando nossos olhos e agradecendo a Deus por mais um dia. É nesse processo de um dia após o outro, vivendo um de cada vez, vivendo mais intensamente cada momento presente, nós vamos elaborando o nosso crescimento espiritual. Que as energias que nos envolvem nesse momento nos envolvam no dia de amanhã, nos acompanhem nos propósitos nossos, nos inspirando a fazer sempre as melhores escolhas, na certeza de que, por mais difícil que pareça o momento de enfrentamento, nós estamos sob a proteção e sobre a luz de Deus, sobre a proteção de Jesus, governador do nosso planeta, e de todos os seus mensageiros que estão atuando incansavelmente
junto a cada um de nós, junto às equipes de saúde, junto aos irmãos que estão hospitalizados e junto aos irmãos que estão partindo, retornando para a pátria espiritual. Nessa certeza, nessa confiança, nós agradecemos, encerrando esse momento de reflexão do dia de hoje. E fica sempre o convite, então, aos irmãos que possam estar aqui novamente encontrando conosco nas sextas-feiras, às 19h30, compartilhando desse momento de busca de elevação espiritual, de reflexão à luz dessa doutrina que tanto nos traz coisas positivas. Obrigado.